Então, eu vou começar essa apresentação. O nome dela, né, eu tomei a liberdade de colocar como apresentações memoráveis, como montar e utilizar apresentações durante a palestra, que aí sim eu utilizei o nome oficial aí que vocês me passaram. O objetivo dessa apresentação vai ser realmente despertar em vocês esse prazer na hora de construir apresentações, porque tecnicamente quando a gente fala de apresentações, envolve uma série de recursos, uma série de fatores para que a gente consiga fazer a entrega daquele objetivo na qual a gente está apresentando. Seja uma ideia, um projeto, né, uma proposta, o que for. A ideia aqui é eu levar vocês a essa conscientização do que vocês devem utilizar de forma mais técnica dentro de uma apresentação. Talvez criar apresentações possa te assustar, né? E aí eu já trago essa primeira pergunta. Criar apresentações te assusta? Né? O ato de você fazer as suas apresentações, ela causa esse estranhamento, ela causa esse desagrado, esse frio na barriga na hora de fazer as apresentações? Porém, a gente tem que lembrar que aqui nesse contexto que eu estou trazendo, as apresentações elas serão feitas de forma visual. Eu não estou falando nem tecnicamente do ponto de vista de você pegar o microfone e sair falando para o público. A ideia aqui é um pouco diferente. É você utilizar os elementos visuais como suporte, como apoio, para você principalmente materializar aquilo que você está falando. Você está usando outro recurso visual como apoio aí durante a sua apresentação. Ou você se sente confortável na hora de fazer as suas apresentações. Bom, fato é que você até pode ter uma boa história para contar, né? Mas muita gente ainda fica perdido na hora de colocar no papel essa história, na hora de você concatenar tudo aquilo que você tem em mente e criar uma apresentação que seja realmente eficiente e que esteja encaixada e alinhada com a sua linha de raciocínio para que você flua com as pessoas ao longo da sua apresentação. Então, o Matheus, né, já fez a apresentação ontem, antes de ontem, provavelmente, e ele deve ter falado sobre um dos tópicos dele, sobre como você se prepara para uma palestra. A minha ideia, né, é dizer para vocês que a mensagem de vocês realmente importa. A mensagem que você vai passar na apresentação, ela importa e muito. Ela é muito importante. Mas tem um ponto crucial, né? E esse ponto crucial nos leva a darmos um passo para trás. O que que acontece? Quantos de nós realmente sabemos como fazer uma boa apresentação? Essa é uma questão muito importante, porque o meu objetivo aqui não é focar no roteiro, o roteiro da sua apresentação. Isso é um passo, um planejamento que você tem que ter antes. Aqui a gente vai o passo seguinte. A partir do momento que você tem um roteiro, você sabe o que você vai falar, como que você vai expressar isso com o apoio de recurso visual? E é isso que eu quero trazer para vocês, alguns elementos práticos que vocês podem aplicar já na próxima apresentação de vocês. Então eu fujo aqui da questão do roteiro, eu tive que fazer um roteiro antes de criar essa própria apresentação. Mas a ideia aqui não é trazer isso, para isso foi criado outras palestras, né, para que você consiga desenvolver esse roteiro antes de vir para a parte prática, que é para usar um apoio visual, digamos assim, seja para uma apresentação, vídeo ou o que for, tá? E aí a gente entra na questão do design, né? Então, como eu falei, não irei focar em roteiro, mas em elementos de design de uma apresentação. E esses elementos, eles têm que estar alinhados com aquilo que você está falando. E a sua apresentação não deve, né, só conter boas informações. Ela precisa ter uma boa aparência, um bom design, que é aquilo que a gente está falando. Isso é um princípio básico. E aqui eu trago uma analogia com vocês. Vamos pegar o design, um Fusca, junto com um conteúdo que esteja equiparado ao motor de uma Ferrari. Se você chega hoje conhecendo o motor de uma Ferrari e conhecendo um Fusca, tudo bem, alguns dirão que o design de um Fusca é mais bonito que o design de uma Ferrari. Mas vamos fazer análise do valor de mercado, inclusive. Se alguém te falar que existe um motor de uma Ferrari dentro do Fusca, você não vai acreditar, né, que o Fusca é tão potente quanto uma Ferrari. Então, as coisas ficam desconexas. O seu conteúdo fica desconexo. Portanto, a história tem que ser boa. No caso, o seu motor tem que ser muito bom.
E quando você associa isso com o design, fica melhor ainda. Então, qual que é a ideia que eu quero passar para vocês? É que vocês não desassociem o design com o conteúdo. Nunca, né? Por mais que você possa fazer apenas uma apresentação simples do ponto de vista de recurso visual. E essa que é a ideia que eu estou trazendo aqui para vocês. Isso vai ser muito útil quando você tem que utilizar um recurso visual para fazer as suas apresentações. Caso contrário, vai ser só um discurso. Esse discurso, sim, ele tem que ser 100% conteúdo. Imagina que você vai ter que fazer a entrega do seu motor. Porém, ainda tem a linguagem corporal a ser avaliada, que eu diria que eu chamaria até de design corporal, a forma na qual você apresenta, a sua linha de raciocínio. A sua história pode ser muito boa, só que se você chegar, o seu tom de voz estiver ruim, o seu posicionamento estiver ruim, o seu traje estiver ruim, é bem provável que você não consiga, de forma satisfatória, entregar aquilo que você gostaria. Agora, quando você faz a união dessas duas coisas, do design e do conteúdo, aí sim, eu diria que você pode atingir aí o ápice da sua apresentação. Quantos de vocês já viram uma apresentação assim? Provavelmente vários de vocês, se é que a gente já não tenha feito alguma coisa assim. Vai desde uma apresentação para a faculdade, que eu já vi várias pessoas fazendo, até apresentações mais sofisticadas de pessoas dentro de empresas assim, de áreas administrativas ou cargos elevados, onde o pessoal realmente faz apresentações como essa, né? Que são apresentações consideradas não satisfatórias do ponto de vista de design. Lembrando, design e conteúdo. O conteúdo pode até estar bacana, mas se o design não estiver bacana, não vai ser muito legal, né? E aí eu vou entrar em alguns detalhes sobre isso. Mas um outro ponto importante do básico que a gente não pode esquecer, o nosso ponto número 2 aqui. A criação de uma boa apresentação começa chamando a atenção do público. Se você não conseguir ter uma primeira impressão memorável, né, chamar a atenção das pessoas para que elas acompanhem a sua linha de raciocínio do início ao fim, toda a sua apresentação ela vai estar fadada ao fracasso. Então, tem que tomar cuidado. Você tem que, ao mesmo tempo, ser muito bom de conteúdo e alinhar isso a um bom design, principalmente se você vai fazer uma apresentação que usa recurso visual. Eu estou trazendo recurso visual, pode ser audiovisual, o que for, mas quando você traz um recurso visual, tem que estar fluida a sua apresentação. Independe da ferramenta que você vai utilizar. A criação de um bom design, junto com um bom conteúdo, ele é essencial. Se você vai utilizar o Canva, que é uma ferramenta para criações de apresentação, se você vai usar o PowerPoint, se você vai usar a Tracto, ou qualquer outra ferramenta que seja, você vai ter que aliar as duas coisas. E quando a gente fala de design, a gente está falando de um modelo em que a gente está aplicando a nossa criatividade dentro de alguns padrões pré-estabelecidos, de alinhamento, cor, né? Principalmente isso, alinhamento, cor. Se a gente usa texto, fonte, se a gente usa vídeo, talvez tenha alguns outros aspectos ali do vídeo, como a narrativa daquele vídeo que vai ser apresentado, que vai concatenar, vai se unir junto com a narrativa que eu estou fazendo dentro da minha apresentação. Então a ferramenta é o menor dos problemas. Se você vai para um PowerPoint, Canva ou Tracto, tanto faz, né? Se você não aplicar a sua imaginação de forma que isso se torne criatividade e você não aplica alguns padrões dentro desse processo, é bem provável que o seu elemento audiovisual, então aqui eu não estou falando nem do roteiro, eu estou falando do visual, ele vai estar desconexo àquilo que você está apresentando. E para isso, a escolha da cor é um dos elementos que você tem que prestar muita atenção, né? Por quê? Porque a escolha da cor, ela é fundamental, ela traz todo o tom da sua apresentação. Então vocês têm que tomar muito cuidado para não desagradar os olhos do público. Imagina se eu começo a apresentar para vocês com essas fontes. E assim, não é uma coisa incomum a gente ver apresentações que não há contraste de cores, né? Isso é muito ruim. Isso traz um tom de amador para as apresentações. Então, sempre trabalhar com contrastes, com cores que façam contrastes e que não deixem as pessoas que estão ali vendo o seu slide, né, vendo a sua apresentação,
incomodada com aquilo que ela está vendo. Então tem que prestar bastante atenção neste contexto do design. Outro ponto muito importante para vocês se atentarem são as escolhas da fonte, né? Principalmente fonte legível, fonte com espaçamento. Isso ajuda bastante para o público. Vocês que estão vendo essa apresentação, eu estou fazendo o uso do discurso, né, juntamente com a apresentação, para fixar na cabeça de vocês uma imagem daquilo que vocês precisam fazer. Se eu trago aqui fontes como essa, né, mas com cores sem contraste, é ruim. E se eu trago também cores bonitinhas com fontes não legíveis, também é ruim. Então as coisas têm que estar encaixadas. O design sempre vai ter que ter esse encaixe. E aqui, dentro da fonte, né, eu trouxe alguns elementos que a gente tem que parar de utilizar. Não é que não pode mais, mas o ideal é que você utilize outras fontes, por exemplo. Chega de fontes clássicas como a Times New Roman, a Comic Sans ou Arial. Você tem uma infinidade de fontes hoje para você utilizar em suas apresentações que podem ser mais atrativas para o seu público. Obviamente que vai depender daquilo que você está fazendo, claro. Porém, o recomendado usualmente é você utilizar no máximo 3 tipos de fonte. Uma fonte para título, uma para subtítulo e uma para o texto, né? Caso tenha texto. Em alguns cenários, você pode até ter textos mais longos, principalmente em cenários onde você vai entregar a apresentação após a sua palestra, por exemplo. Porém, uma coisa importante, cuidado para não colocar esses textos no momento que você vai apresentar, né? Que senão vai cair naquele slide que a gente viu com um monte de texto. Isso não é o ideal. Você deixa o slide, mas usualmente você pode ter o slide da sua apresentação, que é o que você vai fazer para o seu público, e no momento em que você vai entregar esses slides, você já deixa avisado. Olha, pessoal, eu tenho um slide específico para vocês que tem mais conteúdo escrito nesse slide, como se fosse um PDF, um e-book ou algo assim. Mas no momento da apresentação, você tem que colocar o mínimo possível, porque se você coloca muito texto, né, que está alinhado aqui com a fonte, o que vai acontecer? Ao invés de vocês prestarem atenção no que eu estou falando, que é o mais importante, eu sou o centro da atenção, no caso, o que vai acontecer? Vocês vão começar a ler a apresentação. E se for para ler a apresentação, não precisa de eu estar aqui falando com vocês. Simples assim. Então, na hora que for fazer a entrega do slide para o público, você pode até incluir conteúdos extras, mas no momento da apresentação, o texto básico é o suficiente. E tentem fugir o máximo dessas fontes, porque essas fontes já saturaram, né? A gente já viu inúmeras apresentações com essas fontes, e tem fontes mais elegantes, fontes mais charmosas, fontes com design mais arrojado, ou até mesmo fontes, mesmo que ainda com aspecto mais clássico, elas têm boa legibilidade e reafirmam a sua apresentação, porque afinal de contas não é simplesmente deixar o texto por deixar o texto, você tem que fazer o encaixe ali da fonte que pode representar a sua marca, inclusive. E para ajudar vocês nesse processo, eu trouxe aqui um site, que é o fontskiro.com, que ele mostra algumas fontes que são hot. Inclusive, se vocês olharem ali na faixinha preta dentro da imagem, está ali hot, recente, né? Top fonts. A hot são as fontes que estão sendo mais utilizadas pelas pessoas que estão criando as apresentações. Então, nesse site, inclusive, você consegue fazer o download de fontes gratuitas para você importar dentro do seu PowerPoint, para você importar dentro do Canva, caso você utilize Canva pago, embora o Canva tenha muitas fontes bacanas para se utilizar. Outros pontos a serem considerados no momento que você está fazendo a sua apresentação são elementos únicos, espaçamentos e imagens. E eu vou entrar um pouco mais em detalhe em cada um deles, inclusive nos cliparts. Tentem fugir ao máximo daqueles antigos cliparts de PowerPoint. Você tem ferramentas hoje em dia como o Icon Finder para você encontrar ícones mais sofisticados, ícones que têm um design mais atrativo. Inclusive, dentro de uma ferramenta como essa do Icon Finder, vocês conseguem encontrar pacotes de ícones gratuitos que todos os ícones são do mesmo estilo, né?
E o próprio Canva, inclusive, tem essa possibilidade, principalmente no Canva Pago. O Canva Pago ele já te dá uma série de ícones e quando você clica num ícone, ele traz ícones semelhantes àquele ícone que você escolheu. Então, você pegar esses tipos de ícone, que são mais flats, mais sofisticados, deixa a sua apresentação com um tom mais século XXI, com um tom mais 2021, 2022, 2023, sei lá, mas vai te trazer essa imagem de que você está apresentando algo mais atualizado, independentemente aí do conteúdo, né? Mesmo que seja um conteúdo que não seja tão atual assim, mas você traz de uma forma mais atualizada. Outra questão importante para você que está desenvolvendo a sua apresentação é correr de modelos prontos, principalmente esses prontos de PowerPoint. É um horror. Imagina assim, você vai assistir uma aula, assistir uma palestra, e os professores vão lá e pegam todos os modelos prontos e só colocam o título. Isso era bastante útil antes, né? Mas cada vez mais, principalmente se você vai fazer uma apresentação mais institucional, uma coisa mais profissional, você tem que fugir ao máximo dessas apresentações porque já são utilizadas por milhares de pessoas. E é aquilo que eu digo, né? Se o design não fosse tão importante, a gente estaria andando de Fusca até hoje, né? Com motores melhores, mas as pessoas buscam por um design. Nós buscamos, né? A gente vai desde do processo de comunicação, o que for, né? Não sei se vocês já repararam, mas tem caixinhas de suco daquela do bem, a marca é do bem, o suco. Não sei se vocês já viram na prateleira, mas é muito interessante porque a comunicação daquela caixinha de suco é completamente diferenciada de um Hades ou de qualquer outra marca, né? Eles têm um tom de comunicação diferenciado e também tem um tom de cor diferenciado. Ou seja, eles não pegaram um modelo de caixinha de suco pronto e replicaram, como muitas provavelmente fizeram. Ah, bom, se o nosso maior concorrente está fazendo uma caixinha assim é porque está funcionando. Não, nem sempre. Então, o ideal é vocês criarem o próprio modelo de vocês. Vocês podem ter um slide de capa, um slide de encerramento, um slide com tópico, né? Um slide com imagem, um slide somente um título. E aí você vai encaixando os elementos ali dentro, mas sempre busque criar a sua própria identidade visual, né? Se você for fazer isso, ou você pode contratar um freelancer designer que vá fazer isso para você, para deixar suas apresentações mais atualizadas. Afinal de contas, né, é o que eu estou falando. A mensagem é o elemento mais importante de qualquer apresentação. Porém, se vier aliada com um design sofisticado, aí sim vai ser um casamento perfeito ali para sua entrega. Outro ponto importantíssimo que eu, até recentemente, quando nós participávamos ainda de muitas palestras, principalmente presenciais, eu vi acontecer. Né? Que atualmente eu não vejo tanto acontecer em virtude das palestras que eu participo, porque já é um público mais de tecnologia, mais antenado e tal. Mas é pegar imagens que ficam com aquela marca d'água. Às vezes a gente percebe que a pessoa que está apresentando, ela nem sacou que está com a marca d'água ali, mas está. E isso não é legal. Mais uma vez, demonstra a falta de profissionalismo, né, o amadorismo na hora da criação de um design. Por mais que a mensagem seja muito boa, né, se você faz com um design mais arrojado, tem um cuidado maior, as pessoas vão perceber isso, elas vão perceber os detalhes. E nós somos detalhistas. Tanto é que a gente faz comentário, às vezes, de um ponto muito específico, de um momento muito específico, justamente pelo nosso nível de detalhe. E é isso que a gente tem que analisar. Então, quando a gente vai fazer a nossa apresentação, a gente tem que tomar esse cuidado. O exemplo típico dessa arte aqui, desse slide específico, quando eu fui montar, é assim, esse cara que está com o dedo aqui, ele estava invertido. Como não tem nada escrito, eu tive que inverter ele para o dedo dele não ficar em cima da mão, porque ia misturar o dedo dele com a mão que está segurando ali o caderninho do GDPR atrás, né? Embora ainda esteja com a mão ali, eu tive esse cuidado de fazer essa inversão, para não ficar, porque isso desagradou os meus olhos. Eu sou uma pessoa mais crítica na hora de olhar, principalmente porque eu estou montando, né? Óbvio, um outro designer poderia vir aqui e falar, não, Renato, esse slide ficou uma porcaria, eu trocaria tudo, eu nem usaria essa imagem.
Tudo bem, cada um vai ter o seu nível de concepção de criação, né? Quanto mais a gente faz, melhor a gente vai ficando. Isso é ótimo. As minhas primeiras apresentações eram horríveis. Eu lembro que eu fiz uma vez na faculdade, utilizando Prezi, para eu fugir de slides assim, porque o Prezi dava dinamismo, então eu tinha mais margem de colocar as imagens desconexas para eu fazer a minha apresentação, porque ele tirava o foco do slide e ia para outro, então nesse movimento quem estava assistindo se perdia ali no tom do design, né? Mas mesmo assim é um processo, é uma construção criativa que a gente vai pegando a prática ao longo do tempo. E a minha recomendação é, olhe outros modelos, o Canva principalmente, que é o que eu mais recomendo para fazer a apresentação hoje, ele tem muitos modelos prontos, muitos modelos legais, onde você pode pegar elementos de alguns slides e encaixar no seu próprio, né? Isso faz parte da sua criação, do seu processo criativo. Então, eu fugi um pouco desse tema aqui da marca d'água, mas faz parte disso tudo. Então, a mensagem principal aqui é cuidado com essa marca d'água. E a parte mais importante do fluxo de apresentação que você está fazendo é o ritmo, né? Que ele pode ajudar ou matar a sua apresentação. Isso tem que tomar muito cuidado, porque no seu roteiro, quando você desenvolve um roteiro, você desenvolve o roteiro com ritmo, o ritmo de apresentação. Porém, você tem que ser sutil e suave na transição dos seus slides, porque se você empacar, imagina que eu chego aqui e travo, né? Ou o slide aqui não tem nenhuma conexão mais com o que eu estou falando. E aí ferrou. Ou o próximo slide que está por vir está desconexo. Não é porque eu esqueci, é porque o slide está desconexo. Ele está fora de roteiro, ou o roteiro que você preparou não estava muito legal. E isso impactou na sua apresentação de design. Isso atrapalha o seu ritmo de apresentação e pode ferrar com tudo, né? Você pode se perder neste momento. E quando eu falo isso, é porque se você cria slides com muitos elementos que te faz perder o ritmo, chega num ponto como esse, onde a riqueza da informação gera a pobreza da atenção. Você tem tantos elementos no seu slide, você tem tantos slides que você se perde nesse processo. Então, a dica é não sobrecarregue seu público com fatos e números, por exemplo, né? Justamente por isso, voltando aqui, o ritmo. Se você traz fatos, números, informações num ritmo certo para as pessoas, fica muito mais fácil delas assimilarem esse processo como um todo. E para isso você tem elementos que te ajudam também. Por exemplo, tópicos. Você pode separar em tópicos tudo aquilo que você está falando, né? Você pode definir onde você vai utilizar tópicos, onde você não vai utilizar. Você pode definir tópicos por slide. Cada slide vai ser um tópico diferente. Não, dentro do mesmo slide eu vou colocar a informação? Mas vou colocar 3, 4 tópicos importantes relacionados àquele conteúdo, que vai ser o meu guia. O slide, e com tópicos, ele é o salvador das apresentações, porque ele é o guia que vai te ajudar a lembrar daquilo que você está falando. Só que você tem que usar isso de forma estratégica dentro da sua apresentação e não colocar tópicos com 3, 4 linhas de conteúdo. Usualmente os tópicos eles são mais concisos, né? Você vai falar, Renato, mas você acabou de falar isso e você colocou um tópico com 3 linhas de conteúdo. Sim, porém ele está com fonte grande, né? Isso que tem que ser observado é a quantidade de palavras que você vai colocar. Se eu deixasse ele compridinho, ia ficar numa linha, ok. Tem que tomar cuidado para não chegar naquele slide inicial que eu mostrei para vocês, que é um textão, né? Onde a pessoa vai passar o tempo lendo e não prestando atenção no que você está falando. E para que você consiga fazer essa concatenação também, né, entre você ter ritmo, trazer o ritmo da sua apresentação sem se perder e ao mesmo tempo evitar a sobrecarga de conteúdo para quem você está falando, você faz o uso de imagens. E aí eu já dei a dica, cuidado com as fotos, as imagens com marca d'água, e aqui eu trago outra. Fotos de alta qualidade sempre. Hoje em dia, se você for no Google e buscar banco de imagens gratuitas, a grande maioria dos bancos de imagens tem fotos de altíssima qualidade. O Pixabay é um deles. Não coloquei aqui na apresentação. Mas é tão fácil de achar que é só a gente não ter a preguiça de ir lá no Google e fazer uma pesquisa e testar algumas ferramentas, ver qual ferramenta tem um banco de imagens maior.
No próprio Canva, eu assino o Canva justamente por isso, porque ele já me traz uma base de imagens tão grande que eu não preciso ficar perdendo meu tempo, digamos assim, em outras ferramentas para fazer download, para enviar pro próprio Canva, né? Agora, se você já utiliza PowerPoint não tem um banco de imagens embutido ali dentro, você tem que sim ir para umas ferramentas como essas para você fazer o download. Porém, sempre fotos com alta qualidade. Cuidado para não esticar a foto, pegar foto com pixelada que a gente fala, né, sem resolução. Isso acaba com o design da sua apresentação e fica ruim no momento que você vai levar a mensagem aí para o seu público. Afinal de contas, né, uma apresentação ela se torna fantástico quando você consegue dar ênfase na mensagem central daquilo que você está falando, quando você deixa essa mensagem clara para as pessoas que estão te ouvindo e quando você não sobrecarrega a sua audiência com uma série de informações, né? Tem algumas pesquisas aí que vão falar, ó, bom, nenhuma pessoa consegue prestar atenção num conteúdo que seja maior do que 20 minutos, né? Enfim, vão ter casos e casos. Ao meu ver, vai depender do quanto você consegue chamar a atenção do seu público. Tanto é que, se a gente for fazer uma análise, a gente assiste um filme de 1h40, 2 horas, 3 horas, e a gente fica vidrado naquilo. Por quê? Porque tem uma narrativa por trás, tem um planejamento por trás, tem todos os detalhes por trás daquilo que foi montado, que nos prende do minuto zero, ali do 0 segundo a, né, a 2 horas de filme. Porque eles têm esse cuidado. Tanto é que leva anos, muitas vezes, alguns filmes para serem feitos. E agora a gente pega uma apresentação, a gente quer montar a apresentação em 1 hora e quer chamar a atenção do público. Aí fica difícil. Aí não dá. Né? Muitas vezes você vai gastar 4, 5, 6 horas para montar uma apresentação a partir do momento que você já tem o seu enredo, a sua história, aquilo que você vai contar. E para você criar esse roteiro, pode ser que leve ainda muito mais tempo. Né? Ou não, às vezes você já tem um roteiro rápido porque você já domina o conteúdo e aí na hora de materializar você se perde. Você fala, putz, por onde eu começo? Sempre começa por um rascunho, coloca os elementos, né? Depois você vai ajustando o design, vai deixando mais bonito, vai cortando informações. O meu processo de criação de apresentação, muitas vezes, ele contém bastante texto, que é o caso que aconteceu com essa apresentação. Eu coloco bastante texto. Depois, ao momento que eu vou fazendo a apresentação, eu vou estudando a apresentação, eu vou cortando aquilo que eu vou lembrando. Não, isso daqui eu vou falar. Eu não preciso deixar escrito porque eu vou falar, isso daqui também. E aí eu vou apagando, eu vou deixando só os tópicos principais para não sobrecarregar as apresentações. E é simples assim. Se vocês seguirem pelo menos o básico do que eu apresentei, eu posso dizer que você conseguiu. E aí, o que resta é você relaxar e curtir o processo de criação dessas apresentações. Pessoal, muito obrigado. Falei que ia ser breve aqui. E agora eu abro espaço para vocês tirarem dúvidas para a gente discutir um pouco sobre esse processo. Tá joia? Tá certo, Renato. Muito obrigada. Eu fui anotando várias dicas aqui desses sites que você indicou para gente pegar fontes, entre outras coisas aqui, porque eu não estou montando a apresentação, mas a minha mãe está com um negócio e eu estou ajudando ela a fazer algumas imagens de divulgação, mas eu não tenho muita prática. Inclusive, o primeiro aplicativo que eu baixei para montar essas imagens foi o Canva, mas eu não me identifiquei. Eu vou tentar mais uma vez, eu achei meio complicado ali. Aí eu fui procurando outros no Google, mas ainda não achei um legal para eu ajudar ela a fazer essas imagens, porque eu também entendo pouco, então eu tô meio que penando ainda. Já falei já a ela, tô insistindo para ela ir procurar lá seu curso, Renato. Ela vai gostar, ela vai gostar. Porque essa também não é minha área, mas adorei as dicas que você deu aqui pra gente. Que bom. Estevam levantou a mãozinha, quer falar alguma coisa? A mãozinha. Renato, deixa eu te perguntar uma coisa. Tem uma parte ali que você colocou três programas
para fazer apresentações. Um é o Sim. Canvas, o PowerPoint, e o outro é Tracto. Track? Tracto. Track. É o Canva Brasil. E Ele é, isso, é o Canva brasileiro. Ele é na sua feito... opinião, assim, É. por exemplo, na sua opinião, assim, qual ferramenta que se sairia melhor para uma apresentação, assim? Porque eu só conheço só o PowerPoint e particularmente, assim, eu sei só o básico. Aí tem até uma parte que você colocou lá, tipo, fuja de... Ai, meu Deus, qual que é o nome? Modelos De modelos prontos. prontos. Isso, fuja de modelos prontos. E eu não consigo correr, porque não sei, não tenho muita criatividade para montar umas outras. Assim, aí eu queria saber qual ferramenta é melhor para fazer uma apresentação tão dinâmica assim, nessa que você fez. Uhum. Olha, eu sou fãzaço do Canva, eu utilizo a ferramenta desde acho que logo quando surgiu, porque eu sempre fui um caçador de ferramentas, né? Então, quando surgiu a ferramenta, acho que assim, logo eu comecei a utilizar. O Canva tinha poucos recursos na época, mas por que eu gosto do Canva? Porque ele tem muita coisa integrada e dá para você exportar para PowerPoint, inclusive. Né? Então você faz no Canva, exporta. Se você for fazer uma apresentação que exija PowerPoint, né? Tipo assim, o pessoal vai PowerPoint. Tudo bem que assim, eu fiz a exportação em PDF. PDF eu tenho certeza que não vai perder elementos. Mas vamos supor que você faça uma apresentação e você tem que deixar na empresa em PowerPoint para que no futuro alguém possa ir lá alterar o texto e tal. Ele exporta tranquilamente. O Canva, ele tem recursos, por exemplo, que me ajudam bastante, que é inclusive modelos prontos, né? Eu vou contra aquilo que eu falei de fugir de modelos prontos? Não, porque eu uso os modelos prontos como inspiração de fato. Eu não copio aquele modelo, eu crio o meu. Só que tem elementos que eu vejo, poxa, olha que bacana esse elemento aqui. Eu coloco ele no meu slide, aí eu vou em outro modelo, eu vejo, poxa, esse elemento aqui. Quanto mais eu faço essa réplica, e altero cor, altero tamanho, altero às vezes até posicionamento, mais eu vou criando portfólio na minha cabeça de modelos que possam ser criados. Porque usualmente nada é criado 100% do zero, sempre vai ter um ponto de referência, né? Provavelmente um dia pode ser que o cara viu um slide, que o cara foi lá e desenhou na parede, ele falou, bom, vou replicar aquilo que eu vi na parede dentro do PowerPoint. Meu, tanto faz. Mas a grande questão não é a ferramenta em si. Porém, se a gente for falar de ferramenta, aí eu recomendaria você testar o Canva, tentar criar algumas apresentações, pegue modelos prontos inicialmente e vai vendo os elementos, como que você pode alterar sem perder o tom. Eu sempre falo muito sobre alinhamentos de texto, alinhamento de conteúdo, porque o que a gente tende a fazer naturalmente? É colocar uma imagem, ficar um espaço em branco. Se for para ficar espaço em branco, o ideal na apresentação é que esse espaço em branco fique organizado. Eu digo espaço em branco, é espaço vazio, na verdade, tá? Então, assim, ao invés de eu colocar um texto jogado aqui e uma imagem jogada aqui no cantinho, e se eu centralizá-los? Ou aqui, né? Colocar o texto aqui e a imagem centralizada com o texto na horizontal ou na vertical. Ao invés de colocar assim, ou sem alinhamento, né? O Canva, ele traz muita facilidade nesse aspecto, até porque ele tem, como eu falei, ele já tem um banco de imagens embutido. Você cria pastinhas lá dentro, você pode criar modelos de cartão de visita, você pode criar modelos de currículo, modelo de certificado, tudo dentro de uma ferramenta só. O PowerPoint ele vai salvando em arquivos, né? Ali você tem que salvar dentro da sua pasta. Então, eu vejo uma disrupção do Canva, do PowerPoint para o Canva justamente por isso. Uma coisa que o Canva, eles demoraram demais para fazer. E você hoje tem recursos de transparência, na versão paga, recurso de remover fundo de imagem, que ajuda muito. A grande maioria dessas pessoas que você viu na minha apresentação, eu removi o fundo da imagem. Tinha um cenário atrás que tiraram foto da pessoa, mas automaticamente dentro do Canva eu removi esse fundo. Só que só está disponível na versão paga, que é R$ 34,90 por mês. Só que é o que eu falo, me dá uma produtividade tão grande, principalmente para criar publicações para as redes sociais, né, que a Lohane que trabalha comigo, ela vai fazendo, eu sempre vou dando esses toques de design para ela, porque a ferramenta facilita, né? E eles estão cada vez adicionando mais recursos sem perder a simplicidade. Isso que eu acho legal.
Alguém tem mais alguma dúvida? Respondi, Estevam? Legal. Eu achei muito legal isso que tu falou, o negócio do Canva, porque eu também uso o Canva e eu faço a mesma coisa que tu falou dessa questão dos modelos prontos, porque, por exemplo, a gente tem uma lista gigante de fonte. Sim. Só que daí tu abrir e ficar testando fonte por fonte, aí é muito cansativo. Aí quando vai nos modelos prontos, tu vê ela aplicada. Isso, legal. Então tu consegue ver, nossa, fica muito bonita assim, não, essa aqui fica mais bonita. E às vezes, por exemplo, eu vou montar um material, daí eu abro vários templates prontos. Porque tem um elemento de um que eu vou misturando, como tu falou, essa fonte aqui, ela é bonita, diferente, só que eu não vou usar ela para todas as informações, vou usar só para a informação principal, daí eu preciso achar uma fonte que combine com ela sem ficar estranho. Então eu faço isso também, então é uma dica bem legal para ali que tá começando, tipo, a mexer com o Canva agora, assim, é muito bacana. Show de bola. E eu acho também, como legal. o Canva tem modelos prontos, por exemplo, eu tô fazendo um curso de Photoshop online, né? Legal. Só que, como o Canva ele tem modelos prontos, eu já vi muito material, às vezes, como tu falou, que é muito sobrecarregado. Uma coisa que me dá muito nervosismo são essas apresentações com PowerPoint que a gente percebe que a pessoa está lendo. Porque eu acho que se você vai apresentar um conteúdo, você tem que ter domínio do que você está falando, senão você não deveria estar falando. Me dá muito nervosismo, parece um despreparo, sabe? Parece que a pessoa nem se interessou a aprender. E daí, nessa questão ali do Canva, quando você vê alguns templates prontos, você pensa assim, digamos, no limite de informação. Porque às vezes eu penso, putz, tem muita informação nesse material que eu fiz. Daí, quando eu olho para outro template, eu penso, esse template aqui está muito mais bonito porque ele está um pouco mais limpo. E às vezes quando a gente não estudou na área, eu já fiz alguns trabalhos que as pessoas me mandaram, tipo assim, um template, como tu falou, com a cor que não combina, ou muita informação, tipo, muita informação. E é uma coisa que a gente vai aprendendo assim. Então eu gosto também de comparar nos templates, tipo, esse aqui me agradou mais porque ele não parece poluído. Sim. E às vezes é difícil fazer uns materiais que não fiquem poluídos, assim, a gente vai aprendendo isso também. Exatamente. Então, por isso eu gosto muito do Canva. Não, e legal até, legal você compartilhar isso, e até me fez pensar agora no seguinte, a resposta lá pro Estevam. Estevam, se for para usar modelo pronto, cara, use do Canva, porque eles são mais atuais, tá? Pegue do Canva, aplica o do Canva, porque o do PowerPoint, sinceramente, assim, já tá bem clichê, digamos assim. Você consegue fazer apresentações muito bonitas, né, que o pessoal vai olhar e vai falar assim, nossa, porque tem tanto modelo dentro do Canva que é difícil você ver apresentações que você fala, cara, essa apresentação é do Canva. O que já é mais comum você ver são posts em redes sociais que você fala, cara, esse modelo eu vi do Canva. Mas apresentações, cartão de visita, esse tipo de coisa, como não é tão comum a gente ver, dá um grau de exclusividade ainda, que é diferente do PowerPoint, tá? Alguém tinha levantado a mão antes? Eu acho que era o Matheus. É o Matheus, isso. Vai lá, Matheus. Pessoal, assim, eu tinha deixado lá, eu tinha escrevido aqui, porque no momento não estava dando para mim conversar e tal. Achei legal essa questão que você abordou, Renato, sobre tipografias. Faltou a única coisa que você falou falar de cor, teoria das cores aqui, que eu vi praticamente uma aula básica de design. Achei muito boa, dinâmica, prática. Eu vi uma coisa aqui também, né, que estou com duas dúvidas no caso. Você falou interessante que você usa o Canva, uma ferramenta assim, que eu já tinha ouvido falar, mas não sabia para a infinidade de finalidades, né? Conheço algumas pessoas que usam, mas não vem ao caso. Eu queria saber qual seria o desafio para, por exemplo, algumas pessoas que não têm a condição de, por exemplo, usar o recurso pago, né? Que no seu caso te abrir um leque maior de possibilidades, que a maioria das pessoas que tem a necessidade deles são estudantes, tem um número de boletos para pagar. Sim. E assim, eu não uso o Canva porque, sim, ele tem coisas semi-prontas. Eu uso o CorelDRAW e Photoshop, que eu tenho um leque 100% criativo para mim fazer. Eu não sei criar apresentação. Tá. Sei fazer algumas artes básicas assim no Corel. Mas, assim, eu vejo a visão do seguinte, porque eu não tenho, por exemplo, condições de pagar R$300 por mês. Eu dou aquele jeitinho aqui e é isso. É R$34,90 por mês, tá? Não é R$300. Então, eu tô dando esse exemplo. Ah, por sim. mais que seja porque R$34,90, entendi.
Não, eu tô falando assim, o que eu uso. O que eu uso, se eu fosse pagar hoje por mês, eu estaria pagando 300 e poucos reais. O seu que você usa, por exemplo, R$ 34,90. Mas, assim, para quem não tem condições, quer saber Sim, sua opinião, né? Apesar que é um claro. recurso não pago. O Canva, por padrão, ele é não pago, tá? O não pago, inclusive, todas as minhas aulas, como profissional, né, de marketing, eu ensino os alunos a utilizarem o Canva justamente pela facilidade que ele dá em criação de conteúdo. E assim, compartilhando rapidamente aqui, vocês estão vendo minha tela? Sim, sim. Beleza. Então, assim, com o gratuito dá para fazer praticamente tudo, tá? Eu pago por algumas facilidades que ele me dá. Por exemplo, se eu vim aqui em design, eu vou criar um design aqui de apresentação. Basicamente, o que ele tem no pago são recursos como mais imagens, mais elementos premiums, aqui de ícones, esse tipo de coisa, mas boa parte do que a gente usa realmente, basicamente a minha apresentação que eu montei, dá para montar ela tranquilamente na versão paga. O recurso que eu utilizei de versão paga aqui é a opção de remover fundo de imagem. E mesmo assim, hoje você tem ferramentas como o Remove BG que já te ajuda nesse processo, ou até mesmo, né, se eu for lá no Google, vou aqui no Google, vou buscar por pessoas. Ou imagem. Eu vi que você deu a dica ali em busca de inglês, né? Eu também gosto muito disso. Alemão, russo. Por quê? Porque às vezes você pega a imagem que ela, tipo, em português você não encontra, né? Aí quando você vai e digita people, você tem muito mais opções. Muito mais. Muito mais. Então, num modelo como esse, por exemplo, né, eu vou fazer um teste aqui. Eu poderia utilizar essa imagem, copiar o endereço da imagem. Né, eu cliquei aqui em copiar o endereço da imagem, vinha para o Remove BG, colar aqui e ele fazer a remoção do fundo para mim de forma gratuita. Óbvio que a resolução não vai ficar tão boa assim, mas consigo fazer essa aplicação normalmente, que é o que eu fiz com a Ferrari. No caso, eu peguei a Ferrari lá, só que aí, ó, o mesmo processo, não tive que pagar por isso, né? Fontes. Eu tenho uma infinidade de fontes gratuitas também, que eu não preciso pagar, vão ter fontes pagas. Então, a grande maioria das fontes que eu utilizo, acho que são fontes gratuitas, né? Você tem um recurso aqui no próprio Google de pesquisar por tamanho grande e cor transparente, que aí você já vai garantir que as imagens que vão aparecer aqui tenha fundo transparente para você trabalhar. Eu vou colocar qualquer tamanho, porque usualmente ele traz mais opções. Sei lá, que aqui eu vou pegar uma imagem que tecnicamente é de uma escola, né? Mas só para a gente ter uma ideia. Estou trazendo aqui a imagem com fundo transparente. Então, também é um outro recurso que eu não estou utilizando pago, a versão paga. Né? Uma coisa legal que tem agora são os efeitos aqui do Canva que também são gratuitos. Por exemplo, eu vou aplicar aqui uma borda, uma sombra branca nessa imagem para ficar bem. Eu fiz até um Reels com isso, né? Com essa dica de como que eu aplico uma borda branca na imagenzinha, né? Para dar um destaque. Ou, tirei um print da tela do meu computador, como eu fiz aqui, e eu quero aplicar esse print dentro do mockup, que até então era mais recurso pago que conseguiria fazer isso, né? Que são esses smart mockups aqui, para você deixar a sua apresentação com design ainda mais atrativo, né? Vou colocar aqui dentro. Eu poderia ter feito isso. Eu fui mais enxuto. Eu deixei, até porque senão a imagem ia ficar menor, né? E não ia ficar visualmente boa. Mas eu poderia ainda aqui fazer algo aqui nesse cenário, né? Isso tudo que eu mostrei aqui de forma bem rápida deu um erro aqui, são elementos gratuitos. O download, compartilhamento,
a grande maioria dos recursos que você consegue fazer de forma paga, quer dizer, de forma gratuita, você obviamente vai fazer de forma paga, mas são apenas alguns recursos que de fato eu utilizo, eu pago, porque, por exemplo, equipe, gestão de equipe, então tem outras pessoas que fazem design comigo, que elas podem trabalhar no mesmo documento sem ter que ficar entrando cada um no seu login, então eu compartilho com a equipe, isso me ajuda, eu consigo criar pastas para organizar as fotos, quando eu faço upload de foto, então eu estou trabalhando para um cliente. E em algumas situações eu preciso fazer o design para o cliente de alguma banner para ir para o site, alguma coisa mais rápida. Então eu separo as imagens por cliente. Né? Isso me dá mais produtividade, porque eu não tenho que ficar procurando depois na pasta de uploads, no meio daquele monte de imagem. Então já está tudo separadinho. Tá? Então isso tudo dá para fazer de forma gratuita. Ok? Legal. Acho que está respondida a pergunta, Matheus. O João também levantou a mão aí. Fala, João. Você falou do Econfinder. Isso. Econfinder e o de modelos de letras, qual que é mesmo? FontSquirrel. FontSquirrel. Vou colocar aqui no chat. FontSquirrel. Por favor. É que é um nome meio feio. Legal. É um nome difícil. Obrigado. Ai, caramba, tá carregando aqui, gente. O Estevão levantou a mão também, Estevão. Tem outra pergunta. Mandei no chat. Você tinha comentado, Renato, que para evitar cores que são fortes, assim. Mas essas cores que precisam ser evitadas são as cores para colocar de fundo ou, sei lá, de letra, desenhos, enfim. Assim, não necessariamente evitar a cor forte, mas evitar contrastes ruins, tá? Então, usualmente, você pode buscar no Google, inclusive, por paletas de cores que combinam, que você vai ter fontes que, se elas têm um contraste bacana. Por exemplo, se você pega uma cor, o fundo preto, se você coloca um tom de vermelho, dependendo do tom vermelho que você colocou, vai ficar horrível. Não vai ficar uma coisa bacana. Entendeu? Então, é sempre olhar assim, se causou estranheza nos seus olhos, o contraste de cor entre fundo e entre texto, muda. Coloca um que dê contraste, que a leitura fica uma coisa bem legível. O Matheus, ele falou assim, existe também uma ferramenta para Adobe Color para combinar cores. Como eu uso praticamente a mesma paleta sempre, eu não costumo usar muito as ferramentas de busca, né, de fontes de contraste, mas eu já fiz esse uso sim. Eu já peguei fontes, às vezes tem as tonalidades, tipo marrom, um marronzinho e um mais clarinho ainda, que dá essa quebra e fica uma coisa bem legal, tá? Então, é só esse cuidado com o contraste das cores, de qualquer coisa que você for colocar na sua apresentação. Beleza? Na verdade, então, todas as cores estão liberadas, né? Desde que orne, né? Combine as cores com a apresentação, uma imagem, sim, etc, né? Sim. Tá. A Lohane perguntou aqui, ó, se eu recomendo Beautiful AI para apresentações como alternativa ao Canva. Aqui, ó, deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês de novo. Estão vendo a tela aí do computador? Essa é a fonte, acho que o Matheus passou, né, que dá para dar uma olhada, provavelmente aqui nas cores. Ele vai criando algumas paletas de cores aqui que ajudam nesse processo de contraste, tá? O Beautiful AI eu recomendava antes para as pessoas, porque ele era uma ferramenta para criar apresentações, que ele já tinha alguns modelos assim que ajuda bastante. Só que o que acontece? Ele ficou limitado, né? Mas ele ainda assim é um recurso bem legal para a criação de apresentação, que vocês podem fazer um teste. Essa ferramenta aqui, eu posso até deixar nos comentários. Eu tinha algumas apresentações ali, mas eles limitaram. Logo no início, era 100% gratuito tudo, né? Aí, à medida que essas empresas vão crescendo,
elas tecnicamente precisam de encontrar um modelo sustentável, né, para sobreviver, então elas vão limitar os recursos e vão te cobrar para ter todos os outros recursos. Acho que até tenho aqui ainda algumas apresentações que eu fiz de aplicativos para produtividade na época. Que assim, tinham bastante apresentações, né, slides dentro desse arquivo. Só que o legal é aqui, ó, o total de 100 slides. Eu usei 235 slides. Então ele já tinha alguns modelos prontos que eu só ia encaixando as informações, né? Tipo essa linha do tempo aqui é a linha do tempo da própria ferramenta, ó. Você vai criando pontos. Então, eu quero excluir o slide, né? De repente eu preciso excluir esse slide. Aqui se eu excluir todos eles, mesmo que eu queira, eu não consigo adicionar. Por exemplo, isso daqui é um modelo do computador da própria ferramenta, né? Eu não consigo... Deixa eu só voltar aqui para a biblioteca. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Deixa eu excluir alguns aqui. Vou criar uma apresentação. Ele não vai deixar. Mesmo que eu queira, eu ultrapassei o número de slides que eu posso criar. Vamos ver se agora ele deixa. Não. Ele não vai deixar, porque eu estou usando muitos slides. De qualquer forma, vocês podem fazer um teste depois dessa ferramenta. Ele é bem legal para criar apresentação também. Ele é um pouco mais travado nos designs, porém ele é muito sofisticado em recursos, que dá para brincar ali também com as apresentações, principalmente se você quiser montar uma apresentação rápida, sem ter que ficar pensando muito em design, porque ele já tem algumas coisas prontas que você só encaixa, você só tem que escolher o design que você quer. Por exemplo, eu quero fazer um gráfico que mostre 50% da população, em um formato circular que tem as pessoinhas que vão preenchendo, ou em linha que tem as pessoinhas que vão ficando escura por mais clarinho. Cara, se você coloca 50% lá, ele já automaticamente ele já faz essa imagenzinha para você. Então ele é bem simples de você fazer essas montagens, tá? Como chama mesmo essa plataforma, Renato? Beautiful AI. Eu coloquei o link aqui no chat. Ah, legal. Tá? Vou pegar. Mais alguém, gente, gostaria de perguntar, falar alguma coisa? Bom, acho que é isso então. Já Beleza. sugamos bastante informações suas, Renato, hoje. Que legal. Parabéns pela iniciativa de vocês de fazerem esse evento.